Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um dos exposits que rolaram ontem, dia 5. O acusado da vez se chama Felipe Martins, mais conhecido como Punk pelo meio de CSGO. Bom, o início da enxurrada de acusações que ele recebeu começou com o relato dessa moça. Não pensava que fosse algo que faria novamente, porém serve como aviso para vocês que são amigos dessa pessoa e para mulheres que se relacionaram com ele. Os prints terão os nomes, porém o relato das outras meninas manterei no chill. Só quem me conhece mesmo e conversou comigo do ano passado pra cá sabe o quanto mudei em questão pessoal. Foi uma época meio do tipo surto coletivo, que às vezes nem lembrava que existiu. Porém, olhando pra trás, eu consigo perceber o quão doentio isso foi. Ao tempo que isso rolou, eu tinha 15 anos, hoje tenho 16. Não lembro como chegou nessa conversa, nem quero lembrar. Apenas penso quão errado isso é e na época eu não consegui ver. Já aviso que apenas continuei a conversa para ver onde se iria. As mensagens já começam com uma clara conotação sexual. O que dá a entender, nessas 4 primeiras fotos, é que Punk já sabe que existe uma diferença grande de idade entre os dois, mas mesmo assim gostaria que isso acontecesse e que ficasse só entre eles. Bom, ela continua. Após isso, trocamos nossos números do WhatsApp, e te dizer que não foi muito diferente. Quem conhece sabe que na época eu postava algumas fotos mais íntimas aqui nesse Twitter. O acusado comenta sobre a existência de algumas fotos íntimas no Twitter da vítima. Logo em seguida, ele diz que prefere ficar só conversando e só ser amigo, alegando que ela era uma pessoa muito nova. O que mais me enoja aqui é ele, sabendo que ela tinha 14 anos e ele 22, continuar insistindo em, de qualquer forma, ver a menina pelada, indo constantemente entre somos só amigos e eu posso ver uma foto sua. Em seguida, ela continua. Não preciso falar muito nos prints, pois eles já são autoexplicativos. Fora isso, recebi mais relatos de que isso já aconteceu com outros garotos menores de idade, fora coisas que rolaram com pessoas comprometidas. Enfim, não irei mais fundo. Espero que vocês entendam que todo o expose não é uma forma de ganhar biscoito, e sim uma forma de alertar as pessoas sobre situações que são jogadas embaixo dos panos. Para as meninas que já passaram por isso, com ele ou não, saibam que vocês têm meu total apoio para qualquer coisa. Elas por elas. E no fim, a moça marca a organização de esportes Sharks, organização a qual Punk é jogador. Um tempo após as acusações, a Sharks fez o seguinte tweet. A Sharks Sports abriu um processo interno para apurar todos os acontecimentos com o jogador Felipe Punk Martins e se posicionará publicamente quando concluir o procedimento. Após esse relato, outra vítima veio ao público e expôs o que lhe tinha acontecido envolvendo Punk. Bruna, conhecida como BNZ nas filas de Valorant, fez os seguintes tweets com os seguintes prints. E você ainda tem coragem de dizer que eu tava em cima de ti? Você não tem um pingo de noção e vergonha na cara. Escroto. Bom, pelo que dá pra perceber, Punk é um cara muito grudento, que não desiste na primeira vez. Continua insistindo, envia diversas mensagens. Em seguida ela continua. Eu tenho muita coisa. Ele sendo persistente e eu ignorando. Ele falando mal dos meninos da Redemption, me fazendo como errada da história. Graças a Deus nunca me mandou nude, mas sempre foi extremamente invasivo e babaca. Além do mais, o mesmo inventou e espalhou a história de que ele e ela tiveram uma relação sexual na DreamHack Hill, mas ela afirma que estava lá trabalhando e só viu ele de relance. Diversas pessoas começaram a twittar sobre o assunto, algumas delas influentes, como Sholiana e Gaules. Algumas outras meninas aproveitaram o momento para expor também suas opiniões e situações que ocorreram com elas. Nunca esperei tanto um exposit como esperei por esse. Não foi só comigo, foram inúmeras amigas conhecidas minhas que passaram por isso, inclusive sendo invasivo recentemente com uma delas. O cara, sabendo que a menina namora, fica dando em cima que nem uma butra. No começo de 2020, Punk mais uma vez deu em cima de uma menor de 18 anos, estando ciente da idade dela. Não vou conseguir colocar todos os lados nesse vídeo, porque foram vários e vários, mas esse foi o expose de Felipe Punk Martins. E eu espero muito que isso não caia no esquecimento, que ele receba a punição que merece. Eu fico por aqui, até um próximo vídeo.